Hoje a gente vai começar falando sobre comércio eletrônico. Vamos falar sobre o e-commerce. O que era uma opção acabou se transformando em algo essencial nesse momento, não é? E aí, como implementar essa realidade ao seu negócio, hein? A gente vai conversar sobre esse assunto com o Thiago Pedro, que é engenheiro de softwares. Ele está chegando agora para conversar com a gente. Ele também é diretor da Softmakers. Thiago, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Pois bem, Thiago, olha só que cenário incrível se apresentou de uma forma tão repentina. A gente, claro, há bastante tempo ouve falar no e-commerce, no comércio eletrônico, é evidente. Contudo, houve uma aceleração nesse sentido para que todos os empreendedores, sejam os pequenos, os médios, os grandes, não é, empresários também, passassem a tentar entender essa realidade e se adaptar a ela de uma forma mais rápida, mais veloz. E para isso, é claro, a gente sabe, existem métodos. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: qual é o conceito de e-commerce? Porque a gente, de uma forma muito geral, pode falar que é simplesmente o comércio eletrônico. Mas a gente sabe, não é tão simples assim. Conceitua para a gente o que vem a ser o e-commerce, por favor. Tranquilo. O e-commerce, a gente pode resumir o e-commerce no ato de vender eletronicamente. Então, trazendo para o contexto local, pode ser que as pessoas confundam e-commerce por ter um site que permite a venda na internet, mas se ele vende no Instagram, por exemplo, ele está realizando uma venda eletrônica. Se ele vende através do WhatsApp, ele está realizando uma venda eletrônica. O conceito, na prática, é o comércio eletrônico, que o nome traz, só que a gente não pode ligar a uma ferramenta específica, mas sim no ato de transcender barreiras e vender por meio eletrônico. Esse é o ponto que eu acho que é importante a gente distinguir. E partindo dessa premissa, a gente consegue imaginar vários cenários. Então, eu vou dar um exemplo. O pequeno vendedor, o produtor de alguma coisa, ele precisa vender através da internet, ele pode usar os meios gratuitos que ele tem em mãos, que pode ser até o telefone, certo? Então, ele pode ir lá ter um catálogo, ele pode ter uma rede social e as pessoas falam com ele através de um mensageiro ou através do telefone, e ele envia via correio ou transportadora. Então, a gente já pode entender daí que existe um trâmite, um comércio eletrônico acontecendo. Aí as ferramentas vêm cada dia mais melhorando e se modernizando para propiciar uma venda fluida e a operação da venda eletrônica de forma mais calibrada. Muito bem. A gente vai percebendo também que quando vai havendo assim um entendimento mais amplo por parte das pessoas que lidam com esse modelo de negócio, a gente sabe que vai havendo também um processo de sofisticação, não é? Inclusive com relação à linguagem, com relação à disposição e à mostra de produtos, com relação à própria forma de comunicação entre o cliente, não é, e o fornecedor. Ou seja, nesse mesmo sentido, Thiago, na sua percepção, não é, levando em conta também esse cenário mundial envolvido pela pandemia e tudo, ou seja, houve aí a necessidade de que muita gente passasse a ter um cuidado maior nessa forma de negócio, não é? Ou seja, desde a questão de como estender esse alcance para fechar novos negócios, como ao mesmo tempo dominar a linguagem dele. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito justamente desse aspecto da comunicação, da linguagem, seja ela visual ou seja ela em relação ao atendimento em si, porque a forma de atendimento também é bem diferente daquela presencial, não é? Sim. Quando a gente fala em e-commerce, a gente está fazendo analogia, eu gosto de fazer analogias ao modelo analógico, digamos assim, né? Eu vou abrir um parênteses aqui para falar que quem não vendia eletronicamente ainda, quem não atuava no e-commerce e vive da venda, né, o negócio é baseado na venda, ele está passando por uma transformação digital. O modelo do negócio dele está sofrendo uma mudança que ele está partindo aí para o digital, tá? Esse assunto é mais extenso, a parte da transformação digital, mas é o início disso dentro da empresa. Então, e a transformação, como o próprio nome sugere, ele precisa que se mude, que se mexa, que se evolua, que faça-se diferente, né? O objetivo no final é consolidar as vendas. Então, a gente vai mudar digitalmente, mudar o formato de conversa desde a apresentação do produto até a recepção. Você falou muito bem. Então, fazendo analogia, voltando lá a uma loja física. Uma loja física é quando você monta sua loja, seu comércio, você faz
um letreiro legal, um banner legal, você escolhe um bom ponto, você adiciona ali os produtos na vitrine, que estão muito bem apresentáveis, você tem vendedores preparados, você cria um ambiente favorável para a venda dentro da sua loja física. Na loja virtual não deve ser diferente. Então, fazendo analogia novamente, o meu banner da fachada da loja no digital é a plataforma que eu estou atendendo. Pode ser um e-commerce próprio, pode ser um e-commerce como serviço, uma plataforma de e-commerce como serviço, pode ser um Instagram, pode ser um catálogo do WhatsApp, indifere. O que importa é que a fachada tem que estar muito bem apresentável, os produtos têm que estar muito bem apresentáveis, com muito detalhe. Então a gente tem que entregar para o cliente as dúvidas que eles tiverem sobre o produto, eu tenho que entregar para ele sanar. Então talvez até trazer canais de discussão sobre o produto em questão. Exemplo, se você vende eletrodomésticos e eu estou na dúvida se eu vou comprar TV A ou TV B, dentro da minha equipe eu posso, por exemplo, entregar alguns reviews. Eu ter catalogado aqui sobre esse produto específico, pessoas falam no YouTube, enfim. Aí você vai analisar e ver de forma que você considerar confiável e você entrega para ele ter uma outra opinião além da do vendedor, por exemplo. Estou dando um exemplo de um processo. Então, a fachada estava legal, a apresentação da loja virtual estava legal, o atendimento foi bom, eu estou dando opções para ele discernir se aquele produto é o bom e o adequado para a necessidade dele. E o atendimento ele tem que acontecer assim. Então, eu vou dar um exemplo mais raso. Então, se eu vendo roupas, a foto tem que ter uma qualidade legal. Se possível, a gente tentar ter ali um modelo com alguns perfis, com alguns biotipos, alguns modelos com alguns biotipos dos tamanhos, para que as pessoas consigam olhar digitalmente para o produto e conseguir ver que aquilo vai se adequar ou não para ele. Então, a exposição tem que ser adequada para essa relação, o pagamento tem que ser adequado para essa relação, a frente da loja, entre aspas, tem que ser adequada para essa relação. Você tem um comércio que vende muito no formato pré-pandemia, vamos tratar assim, não lhe garante que você está pronto para vender no formato digital igual. Então, vai mexer bastante e você tem que entender que as interações são diferentes. As interações sendo diferentes, a gente precisa ir lá estudar e entender. Aí a gente falou aqui de apresentação do produto, a gente falou da frente da loja, né, da cara, a gente falou um pouco do atendimento, mas tem alguns outros pontos importantes. Vender na internet tem que ter amplitude. Para você vender bem ou vender razoavelmente na internet ou vender muito, você precisa ter alcance, você precisa tomar atitudes ou criar estratégias de marketing digital para ganhar para ter acesso a um leque maior de leads, de pessoas que possam comprar do teu produto ou serviço. E aí a gente tem ferramentas como o Google Ads para fazer isso, a gente tem o próprio Facebook, a gente consegue alavancar propaganda, existem metodologias para criar relevância na internet. Quando a gente escolhia lá o bom ponto físico, a gente já estava escolhendo onde tem um fluxo de pessoas que poderia ser as pessoas que comprariam a gente. Na internet as pessoas estão, digamos assim, elas estão navegando, né, no próprio nome, e a gente tem que atrair a atenção delas. E aí no digital, o formato de propaganda, o formato de marketing, ele também difere do formato analógico, digamos assim. Pois bem, tem suas especificidades também, não é, Tiago? São 2h16 e nós estamos conversando com o Tiago Pedro, que é diretor da Softmakers. Ele também é engenheiro de softwares e está conversando com a gente sobre o e-commerce, não é? O comércio eletrônico, que antes era apenas uma opção, vista apenas como uma opção por determinados segmentos aí do mercado, não é? Do comércio, enfim. Mas com esse cenário que se instaurou, mudou muito a necessidade de entendimento da atualidade, inclusive, do e-commerce, até para atender as demandas e fazer com que os negócios permaneçam vivos. A gente falou um pouco sobre essa parte mais estrutural agora, Tiago, e eu vou perguntar a você o seguinte, porque também há uma outra característica que é muito importante a partir do momento em que aquele negócio é fechado, ou seja, aquela venda está fechadinha, foi garantida, está ali, ela vai ser enviada para o consumidor. Levando em conta, né, o alcance também planetário da internet, a gente sabe que as distâncias foram encurtadas do ponto de vista da comunicação, mas os produtos em si precisam do velho deslocamento, não é? Então, se for para um outro continente, se for para um outro país, enfim, vai se levar um tempo também para a chegada daquele pedido. E sob esse aspecto, eu queria perguntar o seguinte para você.
A gente sabe que o atendimento nos últimos anos passou a ser um elemento chave, um elemento fundamental nessa relação também do consumidor, não é, com aquela pessoa que oferece determinado produto ou serviço. Ou seja, o atendimento faz com que aconteça aquele ambiente de fidelização. A pessoa vai voltar ali mais vezes, inclusive do ponto de vista virtual também. Então, fechado o negócio, e aí quando sai aquele código lá para o rastreamento do produto, é muito importante também que a empresa fique atenta a esse envio, a esse rastreamento, até quando chegar lá no consumidor, e essa não seja só uma preocupação do consumidor? Claro, é muito importante. Porque a gente tem que entender que um produto e serviço ele é vendido ou prestado com eficiência quando o cliente ele recebe o que foi prometido a ele. Então, se eu te vendo uma TV e a TV não chega, por mais que o intermédio não seja da minha responsabilidade, a garantia da entrega é minha. Então, eu estou falando agora como consumidor e como prestador de serviço. A gente tem plataformas aí, eu já aproveito para dar a dica também para quem está vendendo online, para quem está entrando nesse ramo. Existem meios de pagamento que garantem que se a entrega não for efetuada dentro dos prazos estabelecidos, ele já recebe o dinheiro, né? Isso é uma forma de criar uma comunidade para garantir que ninguém vai ser lesado, né? Então, é interessante que a partir do momento que a venda é feita, você está entregando para o cliente o código de rastreio, que hoje as plataformas fazem de forma automatizada, algumas. Então, por exemplo, se você tiver um Instagram, o Instagram só propicia o catálogo e a relação, né? Você está ali sempre alimentando o seu feed e seu perfil com as novidades que estão acontecendo na sua loja, eu estou dando sempre exemplo dessas plataformas que são de graça e estão aí, porque eu entendo que para o momento, talvez as pessoas não tenham visto essas plataformas como uma fonte de venda de negócio, mas que são, né? Então, pegando essa premissa, você enviaria o código, né, via direct, via telefone, via e-mail, e pode se entender que aí não, acabou, mas na verdade não, é o pós-venda. Então, enquanto não está entregue, eu ainda entendo que está no processo de venda, mas vamos olhar sobre uma outra ótica. As pessoas acreditam que coloquei nos correios, voltei para casa, acabou a venda. Não. Você pode entender que a partir daí partiu para o pós-venda e você tem que acompanhar isso para entender se chegou satisfeito. Quando o pedido chegar, mesmo que não chegue dentro do prazo, ver se está de acordo com as especificações que foram passadas lá no site, ver se tem alguma informação que você deixou de colocar ou colocou de forma errônea para corrigir. Porque o catálogo na internet é a sua vitrine. Então, o cliente, se ele se sentir lesado, é muito ruim. E legalmente, no Brasil, quem compra de forma digital, quem compra nos e-commerce, em até 7 dias ele pode devolver o produto e receber o dinheiro de volta, tá? Então, assim, para você evitar problemas nesse sentido, primeiro, você ter um produto devolvido por falta de qualidade não é bom. Eu acredito que não é bom para nenhum empreendedor. Então, para evitar esse ruído na sua marca, evitar essa detração na sua marca, você vai lá ter esse cuidado. Então, mandou, enviou, acompanhou. Não, se você tiver uma empresa pequena, pode ser você que faça esse pedido, coloque na sua rotina um momento para fazer suas análises. Se você tiver uma empresa um pouco maior, no setor de expedição ou de sucesso do cliente, digamos assim, deixa alguém responsável para fazer esse acompanhamento e saber se tudo correu bem. Porque você pode ter mandado, por exemplo, o pedido inteiro, tudo funcionando, testado, e no meio do caminho houve algum problema e quebrou, alguma coisa do tipo. E assim, o cliente não pode ser lesado nessa história, né? Ou tem que ser resolvido. Então, eu entendo que, pegando o gancho que você perguntou, acaba na hora do envio? Não. Acaba na hora que o cliente diz que está satisfeito. Eu acho que esse é o ponto. E aí você tem que ter ferramentas para entender, para prometer um prazo possível, para prometer um frete que garanta a integridade do produto, ter um atendimento pós-venda que lhe garanta que aquele cliente vai estar sendo monitorado a satisfação dele. E pode ter certeza, eu falo como cliente e por experiência, por ver empresas atuando no e-commerce com essa postura, que quando isso acontece, a fidelização do cliente é maior, que aí gera novas vendas, que tem outros fatores aí, mas o formato de consumo tem mudado, não é só por disponibilidade. O produto tem que dar um fit para a necessidade, a marca tem pesado bastante, entende? Então, existem fatores que você tem que cuidar não só do produto, mas sim vou chamar de o ecossistema da sua empresa, que é a relação com os clientes, que é o teu catálogo, que é o vendedor, é o teu parceiro que faz a entrega, que pode ser os correios ou alguma transportadora, entende?
Então, existem vários formatos de fazer, que tudo isso é tão importante quanto o produto ou serviço que está sendo prestado. Perfeito, Tiago, perfeito. São 2h22. Você tocou aí, usou uma expressão muito importante, essa de que o formato de consumo tem mudado e o comportamento naturalmente dos consumidores, né, tem atendido a essa nova formatação e essa nova ideia de relação e de busca pelos produtos. O que é muito interessante, porque percebo aí pelo seu timbre de voz que você é jovem, né, Tiago? E aí vou percebendo também, não é, que é muito interessante esse aspecto da sua geração, porque trata-se de um grupo de jovens, um grupo de pessoas que entendeu a necessidade de algumas transformações já desde cedo, não é? Ou seja, no próprio processo de formação, de maturação da idade, saindo da adolescência, entrando na fase adulta, com uma outra leitura de mundo e de relações do ponto de vista comercial também, o que é muito interessante e relevante, é claro. Por exemplo, alguns jovens, né, até já conversei com alguns deles aqui também no Panorama, falando a respeito dessas ideias de expor produtos via redes sociais e depois é que pensaram em pontos físicos para a venda desses produtos, o que é um caminho contrário, não é? Porque muita gente vem do aspecto mais tradicional, não é? Do ponto de vista físico, ali presencial, aquela lojinha básica, e depois foram passar os seus produtos também para a internet, né? Para alcançar um número maior de consumidores, enfim. Contudo, a gente sabe que ainda existem, assim, alguns empreendedores que já têm, assim, o nome da empresa estabelecido, não é? Aquele negócio está sólido, entre aspas, porque a gente sabe que essa batalha pela sustentação do negócio ela é permanente, mas está lá, a empresa está estabelecida, já tem alguns anos de experiência e tudo, e mesmo assim essas pessoas precisaram optar nesse momento também pelo comércio eletrônico. Na sua opinião, essas pessoas precisam também absorver a ideia de que, já que passaram a atuar e começaram a entender como funciona o e-commerce, como ele é importante, vai ser necessário também intensificar essa modalidade de negócio depois da pandemia? Ou seja, não voltar ao comportamento anterior, quando o e-commerce era só um detalhe, só uma opção? Eu acredito que sim, Almir. Vamos pegar alguns cases do Brasil. Eu vou falar do primeiro ponto. Eu acho que antes de responder essa pergunta com mais abrangência, o primeiro ponto é que a forma de fazer negócio vai ser diferente. Então, para os empresários e empreendedores, eles têm que aprender a identificar números, dados, tendências, tipos de consumidor, entende? Eles têm que aprender a distinguir um grupo A do grupo B, para conseguir predizer que tipo de produto vai vender mais, vai vender menos, sazonalidade, como abordar, como expor. Eu falo empreendedor, empresário, mas é empresa, né? Isso é uma expertise da empresa, às vezes não só do empreendedor. Então, a forma de fazer negócio será diferente. Pós-pandemia, eu ouso falar que a gente vai ter um aumento no número de vendas de comércio via comércio eletrônico. Vou explicar por quê eu digo que sim. Existe uma revista que é chamada Web Shoppers. É uma entidade de grande relevância na área do comércio eletrônico que, na edição 41, ela falou que as quatro principais categorias que foram impulsionadas no momento da pandemia, durante a pandemia, foram aparelhos eletrônicos, casa de decoração, produtos de informática e produtos de giro baixo e um custo giro rápido e um custo relativamente baixo. Isso quer dizer, são produtos que vendem muito e são baratos. Pegando o exemplo de casa, talvez fosse um utensílio, um equipamento para fazer uma ginástica em casa, coisas que são baratas. E algumas, eu não consigo lembrar agora a referência, mas eu vi pesquisas de comércio eletrônico que aconteceram nos países antes, que já passaram pelo período de lockdown na pandemia. Eles demonstraram uma curva crescente no e-commerce. Então, antes o e-commerce era menor, na pandemia ele aumentou naturalmente, porque as pessoas não podem sair de casa e as mídias incentivaram essa prática. Só que aí vou falar do ponto de vista de pessoa agora. Aquela comida que você gostava no restaurante X, você nunca tinha pedido em casa, mas agora você pediu e viu que chegou tão deliciosa quanto. Então, por que não pedir mais em casa por ser mais cômodo? Entende? Aquele produto que você queria ver, queria tocar, agora você não pode tocar, então você vai ser forçado a pesquisar na internet sobre ele, fazer a compra e ver que vai chegar legal, que vai funcionar. Então, primeiro ponto, os empreendedores e empresários, eles têm que entender que o comércio digital é diferente do comércio na loja.
eu trataria como um negócio diferente. Você está herdando a marca, você não está herdando os clientes. São diferentes. Pode ser que o mesmo cliente consuma, mas provavelmente você, por ter um alcance maior e por você ter uma estratégia de marketing talvez diferente, você vai atingir nichos diferentes, certo? E o segundo ponto é que pós-pandemia, eu acredito que isso vai acontecer porque países que já passaram por isso têm mostrado esse comportamento. China, Europa, Estados Unidos, a gente está vendo agora o que está acontecendo, mas eles já estão saindo, está sendo relaxado as medidas de isolamento e eles estão passando por uma crescente. No Brasil, a região Norte e Nordeste é as que mais tem demonstrado crescimento. O Sudeste já era mais consolidado, já era mais sólido, então o crescimento foi mais discreto. No Norte e Nordeste, essa cultura cresceu, tá? E se a gente for pegar, por exemplo, a Magazine Luiza, ela investiu bastante no e-commerce pré-pandemia e foi a empresa que mais valorizou durante a pandemia no comércio eletrônico. Então, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que quem atenou para isso antes está mais preparado e provavelmente vai ter uma fidelização, a marca vai estar mais divulgada, vai estar mais preparado para vender no comércio eletrônico, para atuar. E quem não está ainda, é hora de começar a se reinventar, é estudar o comércio eletrônico, estudar a digitalização do varejo e começar a entender como fazer isso. Então ele vai herdar a marca e o estoque. O resto, eu ouso dizer que é tudo novo. Que interessante, muito bom conversar aqui com o Thiago Pedro, que é engenheiro de softwares e é diretor da Softmakers, conversando justamente sobre o e-commerce, o que era uma opção virou essencial, e aqui o Thiago trouxe uma leitura ainda mais abrangente a respeito desse modelo de negócio e da própria linguagem da organização, enfim, da relação que existe entre quem está fornecendo determinado produto ou serviço e o cliente também que está ali interessado. Muito bem, Thiago, quero agradecer demais a sua participação aqui no Panorama CBN. Acredito que outras pautas virão aí nesse sentido para a gente poder trocar novas ideias aqui na programação da CBN Caruaru. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Almir. Fica à disposição para a gente discutir o que for necessário para ajudar os comerciantes, os empresários da nossa região a enfrentar essa digitalização dos negócios que já chegou, não é que vai chegar, já chegou. Eu acredito que tem muito a ser avançado nesse sentido, para a gente voltar ao topo da cadeia de consumo da região. Sensacional, sensacional. Certamente voltaremos a nos encontrar, sim. Mais uma vez, valeu demais.